Olá pessoal, aula 27, dando sequência à filosofia sofista. Nós aprendemos na nossa escola maravilhosa do Estado brasileiro, seja particular ou pública, a mesma coisa, que nós tivemos ali após a Idade Média, a Idade das Trevas, o surgimento do humanismo, do iluminismo e tudo é ismo, né? Mas agora nós vamos estudar. Isso aqui é aula de verdade, filosofia, com referência histórica, ciência, tá? Então, o primeiro humanista, a primeira experiência de estudo humanista na história nasce com a filosofia sofista na Grécia Antiga, final do século V, início do século IV. Por que é filosofia humanista? Porque estuda o homem. Aquilo que chamam de humanista dentro do iluminismo e blá 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 blá, primeiro que não produziu nada, é uma grande falácia. Segundo, como que você pega diz que está fazendo ciência opondo o homem a Deus, sendo que Deus não é objeto de estudo científico? Então não tem. Então o humanismo é isso aqui. Então, quando você for fazer a prova do Enem, a prova da faculdade, você vai dizer lá que o humanista, a Idade das Trevas foi superada para o babaca do seu professor da nota. Eu falo assim porque eu sou professor também, então não estou falando da vida dos outros, estou falando da minha categoria. Mas quando você puder, se tiver a liberdade de exercer, né, olha, eu estou estudando, eu conheço a história, filosofia humanista, o humanismo, naquilo que se refere ao humanismo pela razão, nós temos o humanismo religioso, mas é objeto de outra aula, nasce na Grécia Antiga com o filósofo sofista. Os sofistas, eles debruçam toda a inteligência, todo o empenho, dedicaram a vida para estudar o homem, certo? E nós vamos ver agora algumas características apoiadas em Giovanni Reale, História da Filosofia, volume 1, onde tem História da Filosofia Antiga e Medieval, editora Paulus, é a obra de referência do nosso curso nesse momento. Vamos ver junto com o autor algumas referências aí, né, algumas características da filosofia sofista. Característica elencada como característica A. Além de busca do saber enquanto tal, é verdade que os sofistas visavam a objetos práticos, sendo essencial para eles a busca de alunos. Até então, os filósofos da natureza não tinham interesse de ter alunos, que pode ser chamado de discípulos, que é um termo, faço ressalva que quem traduziu, não chega a ser uma má tradução, mas deu uma empobrecida. Os sofistas buscavam alunos, buscavam discípulos, eles faziam propaganda, eles se vendiam. Nós podemos ver aqui o início da primeira escola particular, entende? Para ficar bem palpável para nós aqui, eles vendiam, olha, vem comigo, vem que eu vou te ensinar alguma coisa. Lá na frente nós vamos ver que eles cobravam por isso e foram muito criticados, mas aí nós temos que entender o contexto sócio-histórico e socioeconômico e sociocultural da época. Tá? Então, característica dos sofistas, ele buscava aluno, ele buscava discípulo, ele tinha gana por ter discípulos. Né? O filósofo da natureza não, ele ficava falando sozinho, se ninguém desse atenção para ele, o filósofo sofista, ele gostava de discípulos. Característica B. É verdade que os sofistas exigiam compensação pecuniária por seus ensinamentos, né? Isso escandalizava imensamente os antigos. Por quê? Para eles o saber era fruto de desinteressada comunhão espiritual. Veja bem, hoje então, como que eles ficariam? Por quê? É escândalo para os gregos. Escândalo para os gregos. Cobrar para ensinar. Porque o conhecimento era a coisa mais preciosa que se existia na vida. Cobrar para ensinar, então eles foram muito criticados. Imagina se esses gregos vissem o que se faz hoje, que se cobra e não ensina porra nenhuma. Não se ensina nada. Por exemplo, esse nosso curso é gratuito. Se você não gostar, você sai do grupo, você deleta, você fala que aquele professor é uma merda. Ou se você gostar, você compartilha. Você não está gastando nada com isso financeiramente, ali monetariamente. Está gastando seu tempo, sua internet e tudo mais. Né? Esse mesmo formato era praticado pelos sofistas. Né? Você me segue, eu tenho que te ensinar, mas eu vou cobrar. Né? Então a diferença nossa para eles é que eles cobravam e nós não cobrávamos. Então imagine como um grego ia reagir hoje vendo as nossas escolas, que cobram e não ensinam nada. Característica C. Os sofistas foram censurados por serem nômades, desrespeitando o apego à cidade, que para o grego de então era uma espécie de dogma ético. Sabe aquelas cidadezinhas do interior, ou aqueles bairros clássicos das grandes cidades?
Eu vou citar aqui, acho que não vai ter problema nenhum, né, Patrícia? O bairro da Liberdade, se não me engano, é um bairro diferente de japoneses em São Paulo, né? Aí na sua cidade, aquela família que tem aquele sobrenome tradicional, isso tem base lá na cultura grega. Os gregos valorizavam muito. Você nasceu na cidade A, você é cidadão da cidade A e você tem que ter uma justificativa para sair. Os sofistas não davam muito valor para isso. Quando eles não davam muito valor, não quer dizer que eles desprezavam isso, mas eles não pautaram a sua vida apenas por esse valor. Eles eram nômades, eles iam de cidade em cidade, chamando alunos, divulgando conhecimento, ganhando dinheiro, estudando, divulgando conhecimento. Né? Uma espécie de professor itinerante. Característica D. Os sofistas manifestaram uma notável liberdade de espírito em relação à tradição, às normas e os comportamentos codificados, mostrando confiança ilimitada nas possibilidades da razão. Então, os sofistas, quando eles iniciam o humanismo, eles não estão mais apegados ao que se sabia do homem, ao que se sabia de Deus, ao que se sabia da natureza. Eles querem estudar, eles não têm medo das consequências. Nós vamos ver lá na frente que toda vez que o homem volta para o próprio umbigo, eles cometeriam erros grosseiros e foram corrigidos por Sócrates, corrigidos por Platão e corrigidos por Aristóteles. Né? Mas eles têm um valor muito grande. Então agora eu vou encerrar, senão a Patrícia me bate, e na próxima aula a gente continua aqui na característica aí. Grande abraço, até a próxima.